aqui temos o pretérito imperfeito. Olha lá. Só que aqui no pretérito imperfeito, veja que eu coloquei a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira. Porque aí eu digo pretérito imperfeito. Gente, é o ava. Avas, ava, vamos. Veja, aí, nesse daqui, a primeira conjugação é ava, mas aqui não é. É o ia. A segunda e a terceira é o ia. As demais são todas iguais. Só muda o ar, o er e o ir. A terminação que é chamada de desinência, tá certo? No pretérito imperfeito, é um fato contínuo, habitual, aquilo que você fazia sempre no passado. É algo que você costumava fazer direto, sempre. Então, esse é o pretérito imperfeito. Olhe que o radical, ele não muda de jeito nenhum. Se o radical não muda, ele é um verbo regular, tá certo? Então, vamos lá. No verbo cantar, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis e eles cantavam. Eu posso colocar outro verbo, pular. Eu pulava, tu pulavas, ele pulava, nós pulávamos, vós puláveis e eles pulavam. Tá vendo? Não muda de jeito nenhum. Se o radical não muda, o que muda é a desinência, que ela vai dizer em que tempo se encontra e a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira, do singular ou do plural. Aí eu venho no pretérito imperfeito do verbo vender. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendias e eles vendiam. Aqui tem um nós, tá? É igual esse. Então, dirigir, eu dirigia, tu dirigias, ele dirigia. Nós dirigíamos, olha os acentos. Vós dirigieis e eles dirigiam. Então, a segunda e a terceira pessoa são iguais. O que muda é a primeira aqui. Primeira conjugação, observe. Aqui é com ar, conjugação ar, primeira conjugação, aqui é a segunda, aqui é a terceira. A segunda e a terceira são iguais, o pretérito imperfeito. Só a primeira que não, porque a primeira era aquilo que vocês já conheciam, porque já conjugavam, tá certo? Aí eu saio e vou para o exemplo aqui. Eu estudava muito. Eu estudava muito. Olha, o radical é isso aqui, até o D. Aqui tem a desinência. Quando você vê a desinência, é a mesma, ó. Então, eu já sei que esta oração está no pretérito imperfeito, o verbo. Eu estudava muito. Quando eu digo eu estudava muito, é a ação que você fazia direto, sempre, tá certo? Lá no passado. Eu pegava 2 ônibus para ir trabalhar. Veja, era o que você fazia todos os dias antes. Você pegava 2 ônibus todos os dias, direto, contínuo, sempre, para ir trabalhar. Tá vendo? Não tem erro, tem, minha gente? Eu corria todos os dias no calçadão. Isso é uma ação que você fazia diariamente. Olha a diferença lá do pretérito perfeito. Então, eu corria. Cadê? Olha, eu corria, eu vendia, veja. Corria, verbo correr. Então, é aqui, eu corria. Observe que se a terminação, a desinência é essa, então o verbo está no pretérito imperfeito. Agora, vejam só. Pretérito imperfeito. A diferença aí. Pretérito perfeito apresenta o fato não habitual. O pretérito perfeito é aquela ação já concluída, é uma ação momentânea, definida no tempo. É aquela ação que você já realizou, que você já concluiu. Já o pretérito imperfeito, já só, apresenta o fato passado habitual. O que é habitual? É aquilo que você fazia sempre, direto, todas as vezes. Isso chama-se uma ação durativa, tá certo? Não é limitado no tempo, tá vendo? Porque é uma coisa que você fazia sempre, não é limitado no tempo. Então, está aí a diferença do pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, tá? Eu venho aqui para o pretérito mas que perfeito. Olha só,
O pretérito mais que perfeito é uma ação no passado ocorrida anterior a uma outra ação também no passado. Observe aqui. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Não tem acento, então eu não vou dizer ele cantará. É aquele que dá um pouquinho de cabeça a vocês na hora de vocês falarem ou escreverem. Nós cantáramos, vós cantares e eles cantaram. Então veja, este é o pretérito mas que perfeito. É aquela ação ocorrida no passado anterior a uma outra que também já esteve no passado. Olha esse exemplo aqui, essa frase. Tomara que ele venha cedo. Tomara. Veja, já concluiu. E o ara, quando você vê o ara, olha a terminação aqui. Você sabe que ele está no tempo pretérito mas que perfeito. Eu estudara muito. Veja, você já fez, mas é uma ação contínua vem de uma outra ação. É uma ação no passado anterior a outra também do passado. Tomara que tudo se resolva. O ara, veja, o ara. Quem dera que eu tivesse milhões. Dera. Então, ó, aqui é o a, mas aí é da segunda conjugação do verbo, né? Então, quem dera que eu tivesse milhões. Então, aqui, estas orações, os verbos que estão incluídos nela, todos estão no tempo pretérito mas que perfeito, ok? Agora vamos ao tempo futuro do presente. No futuro do presente, é um fato futuro que poderá ou não acontecer. É algo que ainda vai acontecer, podendo ou não, não é isso? Então, o futuro do presente poderá acontecer posterior ao momento da fala. Quer dizer, é aquilo que ainda vai acontecer, a ação que ainda vai acontecer. Observe assim, eu cantarei. Eu cantarei, eu posso até não cantar, mas eu cantarei, isso é futuramente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. Observe que eu tenho aqui o radical e aqui as desinências, tá certo? Dentro dessas desinências a gente vai olhar, vamos olhar os exemplos. Eu irei ao salão de cabeleireiro. Observe que eu irei. Irei é do verbo ir, tá? Aqui tem arei e o irei é a terceira pessoa. Se é do verbo ir, é a terceira pessoa. Então, eu irei ao salão de cabeleireiro. Semana que vem ainda vai chegar, tá vendo? Ele fará 18 anos. Fará, olha o ará. Ele fará 18 anos. Eles virão no voo das 10 horas. Olha, só e exclusivamente o tempo futuro do presente tem o rão. Somente esse tempo é que tem o rão. Não esquece, tá? Eu já falei sobre isso. Eles virão, rão, tá? Quer dizer, eles virão. Ainda não veio, ainda não está. Virão é aquela coisa que poderá ou não vir. Eu estudarei muito. Olha, verbo estudar. Eu estudarei muito. Veja bem, a ação ainda vai acontecer, tá certo? Esse é o futuro do presente. E o último é o futuro do pretérito. Futuro do pretérito é um fato futuro em relação a uma ação também já passada. Não, tudo é futuro. A ação ainda vai ocorrer, certo? Eu cantarias. Geralmente, esse futuro do presente é só você botar na cabeça. Ele emite uma condição, certo? Então, de um outro verbo. Eu cantaria se pudesse. Eu cantaria, tu cantarias. Ele cantaria se soubesse. A condição se. E essa condição eu levo para o futuro do pretérito. Nós cantaríamos, vós cantaríeis e eles cantariam.
Eu estaria mais feliz se, olha a condição, se todos estivessem aqui. Eu haria. Olha, veja. Então eu já sei que essa ação é uma ação que ainda vai acontecer, não é isso? Mas isso é em relação a uma ação passada. E geralmente, no futuro do pretérito, ele traz aquela condição, tá? Eles ouviriam o chamamento se ou não houvesse barulho, se. Então, existe aquela condição aqui. Então, ouviriam, iriam, do verbo ouvir, tá? Aqui é ariam, mas aqui tem iriam, porque esse verbo aqui é da terceira pessoa, ouvir, termina com ir, terceira pessoa, tá certo? Então, terceira conjugação, terceira pessoa não, terceira conjugação. Aqui é da primeira porque tem o a, mas aqui tem o i, é da terceira conjugação. Ok, minha gente? Então, preste atenção. Os verbos no modo indicativo são 6. Não esquece. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e o futuro do pretérito. Só que hoje eu consegui mostrar para vocês, eu não quero tirar todos os verbos aqui regulares. E aí eu vou mostrar a diferença agora dos verbos regulares e os irregulares, ok? E eu quero mostrar para vocês, voltando a esses verbos da primeira, segunda e terceira conjugação, verbo estudar, falar, comer, beber, imprimir, abrir. Veja, preste bem atenção. Todos eles são verbos regulares, porque regular é tudo certinho. Olha, ele segue a mesma, igualzinho, vai até o T. Verbo regular, tá certo? Isso aqui é o final do verbo, é chamado de desinência. Aí eu volto para cá. Se for o verbo falar, então o radical é até o L e eu venho para cá. Eu, se for no futuro do pretérito, eu falaria, tu falarias, ele falaria, nós falaríamos, vós falarias e eles falariam. Esse mesmo verbo no futuro do presente, eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, vós falareis e eles falarão. O radical, ele não muda de jeito nenhum. Aí eu vou para o verbo beber, do mesmo jeito, no presente. O radical vai até o B, certo? Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis e eles bebem. Mas, quando eu passo para esse verbo aqui, esse é o verbo fazer. Vamos olhar se o radical está tudo igualzinho. Aqui está, observe. Radical tudo igualzinho. Opa! Olha uma coisa diferente. Mudou uma letrinha. Se mudou uma letrinha, o radical houve uma modificação, ele é chamado de verbo irregular. Veja, o verbo regular são aqueles que, quando são conjugados regulares, eles não sofrem alteração. Ele é conjugado em qualquer tempo e pessoa, sem modificar o radical de jeito nenhum. Mas aqui houve uma modificaçãozinha, né? Aqui os verbos sofrem alteração em seu radical, como vocês estão vendo. Não só no radical, pode sofrer alteração também da desinência. Olha, cadê ela aqui? Não tem. Então, ou um ou outro, ou até os dois. Se sofrer uma alteração no radical, ele é chamado de verbo irregular. I significa não, não é regular, é chamado de irregular. Então, eu faço, tu fazes, não é eu faço não, né? Tudo com Z. Aí eu vou dizer eu faço, não. Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis e eles fazem, ok? Então, presta atenção quando eu digo aqui, não é faço não, é faço.
C cedilha. No verbo medir, olha, eu medo não, pelo amor de Jesus. Eu meço, tu medes, ele mede, nós medimos, vós medis e eles medem. Olha, tudo igualzinho aqui, ó. Tá vendo? O radical mudou, não? Opa! Houve uma alteraçãozinha, uma modificaçãozinha. Quando o radical, ele sofre uma alteração, ele é chamado de verbo irregular, ok? Vamos aqui, o verbo é dizer. Olha, tudo igualzinho, olha. Eita, faltou aqui a desinência. Não tem, gente, ó. Igualzinho. Opa! Houve. Você vai dizer, eu dizo, tu dizes, ele diz. Não. Eu digo, tu dizes, ele diz. Nós dizemos, vós dizeis e eles dizem. Presta atenção como é que eu vou conjugar. E aqui eu tenho o verbo pedir. Eu pedo? Não, claro que não é eu pedo. Aí eu vou para o final. Olha aqui, o verbo pedir, o radical é tudo igualzinho, tá vendo? Não muda. Opa! Você não diz quando vai conjugar eu pedo. Você diz eu peço, tu pedes, ele pede. Nós pedimos, vós pedis e eles pedem. Olha, houve uma alteraçãozinha, não houve? Aqui na desinência não tem, mas no radical tem. Então, ele é chamado de verbo irregular. Minha gente, muito fácil. Veja, os verbos regulares, ele não sofre alteração. E no verbo regular, você vai ver alteração tanto no radical como na desinência, tá certo? Então, nós vamos fazer atividade no livro, que eu vou colocar lá no grupo. Eu não vou nem deixar aqui porque são diferentes. Alguns a gente até conseguiu fazer, outros ainda não. E no caderno a gente vai trabalhar com os verbos irregulares. Vai ser a atividade de vocês hoje e daqui a pouco a gente se encontra para tirar as dúvidas, ok? Tchau, tchau!